No nosso primeiro vídeo da Autodesk Plant Design Suite falaremos sobre o AutoCAD PNID, que é uma ferramenta para a criação de fluxogramas. E aqui do lado esquerdo eu tenho o meu Project Browser, onde eu consigo navegar pelos desenhos do meu projeto, e abaixo eu também tenho um Preview, onde eu consigo ter uma pré-visualização desse meu arquivo. Ao selecionar o arquivo do Project Browser, eu tenho as informações, no caso do meu fluxograma, na folha no qual ele foi criado, e também ele está subdividido por pastas, né? Então eu tenho pastas e eu posso também adicionar novas pastas a esse projeto. Então eu tinha uma pasta chamada área 1 e agora estou criando uma pasta área 2. E também dentro dessas pastas é possível criar novos arquivos. Então se eu clicar com o botão direito na pasta, tem uma opção de New Drawing. E dentro desse New Drawing eu consigo colocar um nome para um novo arquivo DWG, um arquivo de um fluxograma que será adicionado a esse projeto do PNID, do AutoCAD PNID. E ao clicar nesse arquivo eu consigo navegar e acessar esse arquivo conforme mostrado anteriormente. Após entrar em um desenho, selecionando pelo Project Browser como mostrado anteriormente, dentro do PNID, do AutoCAD PNID, eu tenho como navegar pelo meu projeto e dentro desse meu projeto, desse fluxograma, a gente temos blocos inteligentes. Então, ao passar o mouse sobre o meu elemento, eu consigo ver, no caso, o nome desse elemento e, no caso, sua especificação, sua tag. E também, utilizando o Properties do AutoCAD, eu tenho como visualizar as demais propriedades referentes a esse elemento. Então, como fabricante, código do produto, diâmetro e etc. Isso no caso de um elemento. Também podemos selecionar linhas. E nessa linha já temos uma tag documentada. Mas também, se eu usar o Properties, dentro do Properties eu consigo visualizar qual que é o tipo dessa linha, qual que é o tamanho dessa linha, a especificação dela, qual que é o código de pintura, qual que é o fabricante. Então temos todas essas propriedades também quando a gente falamos de linhas. Também temos outro item, que seria a parte de válvulas. E dentro de válvulas, também eu consigo acessar essas propriedades, tanto de tag, de especificação, de diâmetro, de fabricante e etc. Outra coisa também que podemos também é referentes à parte de instrumentação. Então, ao selecionar os elementos de instrumentação, ao passar o mouse eu consigo ter uma pré-visualização das propriedades. E se selecionar o elemento e acessar as propriedades do elemento, através do Properties, eu também consigo ver as propriedades desse item de instrumentação. Para criar um projeto novo, basta criarmos um arquivo de projeto, conforme mostrado anteriormente. E dentro do AutoCAD PNID eu tenho como alternar entre os módulos, semelhante ao AutoCAD. O módulo de Layout, que é o que estava anteriormente, e agora o módulo Model, que é onde eu posso também fazer os meus desenhos. Nesse caso, do lado direito da tela, eu tenho a minha Tool Palette, que seria a minha ferramenta de itens, minha biblioteca de itens. E ao clicar no elemento da biblioteca e ao clicar no ponto onde eu quero inserir esse elemento, automaticamente ele já abre uma janela onde eu posso colocar e inserir as especificações desse equipamento que eu estou querendo inserir dentro do meu projeto. Então, no caso, coloquei qual é o tipo de elemento, qual é o número, e também ele mostra, no caso, a quantidade de elementos já existentes dentro desse projeto. Automaticamente ele já também inseriu a nota de qual que é a tag desse elemento. E nesse caso agora também vou colocar uma bomba, onde eu vou colocar algum tipo de propriedade nela, o número dessa bomba, a tag dessa bomba. Também eu consigo dar o direcionamento para onde é que essa nota dessa tag vai ser adicionada. Também nesse caso vou colocar um trocador de calor, onde temos também como colocar, no caso, criar o tagamento desse trocador de calor. Também consigo mover, no caso, o texto da tag, caso eu queira mudar a posição depois de inserido.
É somente clicar no ponto azul quando você seleciona o texto. E nesse caso eu tenho três equipamentos criados aqui dentro do Plant. Eu também consigo ver, no caso, os properties dele, conforme mostrado anteriormente. Então eu também consigo acessar essa tag desse elemento e também verificar quais são as tags já existentes dentro do meu projeto. E também, se eu precisar fazer alteração dessa tag, eu também consigo fazer por ali. Depois de ter criado os equipamentos, agora temos a possibilidade de criar as linhas de fluxograma desse meu desenho. Então, dentro da minha ToolPalettes, eu tenho a biblioteca de linhas e automaticamente, ao criar essas linhas, ele também já automaticamente cria as conexões com os elementos. Então, no caso, o flangeamento dessa conexão. Então, ao fazer a ligação dessas linhas entre os equipamentos, eu consigo selecionar a minha linha e também consigo colocar a especificação, qual que é o tag dessa minha linha do meu fluxograma. Então aqui, ao clicar no Assign Tag, eu tenho como colocar o tamanho da linha, a especificação, qual que é o serviço dessa linha, qual que vai ser o fluido. Temos também como colocar o número de linha, né? Então aqui também consigo verificar quais são as linhas que já estão criadas, para não ter que criar uma igual. E também vou pedir para que ele crie uma tag automaticamente, um texto automaticamente indicando qual que é a tag dessa minha linha. Então, ao dar o zoom aqui, eu consigo ver a especificação dessa linha, que eu acabei criando anteriormente. E também, nessa outra linha, vou no Assign Tag e vou colocar algumas especificações referentes a essa linha. Então, uma linha de 2 polegadas, com uma determinada especificação. Vou dar um assign e automaticamente o texto também já vai ser inserido. Eu também posso mover, semelhante ao mostrado anteriormente, só que somente clicar no ponto azul ao selecionar o texto. E aqui eu tenho o meu fluxograma inicialmente criado. Eu também tenho como selecionar a linha e arrastar para se adequar melhor ao fluxograma que eu estou criando dentro do meu projeto. Eu também tenho como mover essas linhas, somente clicando no ponto azul ao selecionar. No AutoCAD PNID também é possível inserir fittings. Então, nesse caso, estou adicionando 2 redutores. Então, dentro desses redutores, também vou colocar uma conexão de uma válvula. Então, ele fala que a tag já está criada, já tem uma tag criada com esse meu elemento. Eu vou substituir, colocar uma tag não existente. E aqui eu vou clicar no elemento. Então, eu vou criar uma pipe tag aqui desse elemento, desse pequeno trecho que ficou entre o redutor e o meu tanque. E também, ao selecionar o outro lado, também vou adicionar uma outra tag e vou diminuir a especificação desse meu tubo, né? Então, nesse caso, a tubulação vai sair com 4 polegadas e o intermédio aqui vai ficar com 2. E automaticamente a válvula também já se adaptou para 2 e o outro conector também já se auto-adaptou para 2 polegadas, com todo aquele sistema. Aqui também, então nesse caso, eu vou selecionar o meu primeiro trecho de tubulação e vou mudar para 4 polegadas. Então automaticamente ele já foi alterado. Depois de fazer as customizações de tamanho, eu também posso selecionar a válvula e alterar o tipo dela. Então, ao clicar na minha válvula, ao clicar naquela setinha que aparece no canto inferior direito, eu consigo selecionar o tipo da válvula que eu estou querendo adicionar dentro do meu projeto. E também tem uma biblioteca de instrumentos. Então, aqui eu consigo selecionar qual que é a área desse instrumento, que ele vai ser inserido. E também adicionar, no caso, a indicação desse meu instrumento. Então, também consigo adicionar uma outra especificação desse meu instrumento, também alterar sua posição e localização depois de inserido.
Também vou na biblioteca, posso adicionar outro tipo de instrumento. Também, no caso, fazer um outro tipo de ligação, utilizando os recursos de linha do PNID. Nesse caso, estou fazendo uma movimentação, posicionando ele em um outro local. E também dentro do Properties eu consigo alterar a propriedade desse meu instrumento que eu inseri. Então, nesse caso, vou alterar qual que é o tipo desse meu instrumento. Ele já automaticamente mudou a indicação e a sigla. E também clicando na setinha semelhante à válvula, eu também tenho como mudar essa indicação. Depois de ter criado as linhas, os equipamentos, a instrumentação, também utilizando o recurso do Data Manager, eu consigo acessar a lista de todos os elementos inseridos dentro do meu projeto. Então, automaticamente ele já dividiu através de equipamentos, né? Então, equipamentos, eu tenho todos os meus equipamentos inseridos dentro do meu projeto, e ao clicar no elemento, eu consigo automaticamente pré-visualizar ele na tela do lado direito, na minha interface gráfica. Também tenho aqui nesse caso de válvulas, mas também consigo fazer isso para linhas. Então, peguei todo o grupo de linhas que eu tenho dentro do meu projeto e também todos os trechos dessas linhas. Automaticamente, ao clicar, automaticamente o software já me encaminha para onde é que essa linha está localizada. E também no caso dos flanges, também ele já fez a compatibilização, a quantificação desses meus flanges. E do meu tanque também já foi inserido para cá. Também por aqui eu consigo fazer alteração do tagamento desse meu tanque. Então, pelo Data Manager eu consigo fazer também esses tipos de alterações. Consigo também alterar a descrição. E se eu quiser adicionar descrição, eu clico no elemento e arrasto para dentro da tela. Então aqui eu também tenho todas as outras propriedades que também estão presentes dentro do Properties. Um outro detalhe também é que ao criar as linhas, semelhante a que eu vou criar agora, passando em cima ou no meio de outras linhas, o AutoCAD PNID automaticamente já faz os gaps, então essas intermitências de forma automática, que também pode ser pré-configurado através das propriedades do projeto. Então, nesse caso agora, eu vou colocar um conector de página. Então, imagina que eu tenho um projeto, um desenho, e tem vários desenhos referentes a um projeto, e vou fazer a conexão entre dois desenhos, indicando que aquela linha vai continuar em um outro desenho. Então, adicionei dois conectores de página, um em cada desenho, e eu vou selecionar essa opção clicando com o botão direito, Connect to. Então aqui eu tenho a listagem de todas as minhas linhas no meu projeto. Então também nesse caso eu vou colocar uma tag para essa linha que eu não tinha criado anteriormente. Então essa linha vai ser uma tag no equipamento de 6 polegadas, especificação e fluido. Então já automaticamente consigo obter a tag dessa minha linha. E agora eu vou lá no outro desenho e vou pedir para que essa linha, eu também não tenho uma especificação criada, mas automaticamente essa linha se conecte a essa, né? Então eu vou procurar na minha listagem de linhas, qualquer linha, então automaticamente ele já pegou aquela linha daquele outro desenho, por estar baseada no projeto. Aqui ele apontou que tem algum problema. Nesse caso eu vou pedir para visualizar essa conexão. E automaticamente eu consigo ver aqui quais são as informações faltantes para essa conexão se concretizar. Então falta a parte o tamanho e a especificação dessa minha tubulação. Então, eu vou vir clicar com o botão direito, vou na Sign Tag,
Vou colocar o tamanho. E a conexão foi feita corretamente. E ao clicar com o botão direito, consigo ver a parte da conexão, ver as informações que estão dentro dessa linha, que estão fazendo essa conexão. E eu consigo também voltar para o arquivo da onde é que essa linha foi conectada.